dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Diga para o teu irmão, como é bom ter você aqui nessa manhã. Isso, irmãos. Estamos felizes por mais um domingo. E dizer que agora, no próximo final de semana, nós temos o nosso primeiro encontro Teens. Então, você que tem um adolescente de 12 a 15 anos, deixe de fora desse encontro, não. Ainda tem vagas, não tem? Cadê o pastor Tiago? Ainda tem vagas. Aproveita este momento. Nós estamos vendo tantas coisas aí nesse mundo, né? Então, aproveite, pega uma ficha, manda essa pessoa para o encontro. E no mês de outubro, né? Nós vamos ter o nosso encontro Kids. Que dia que vai ser? 12, 17, 18, 19 de outubro. Nosso encontro Kids. Vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra. Pastora Renata quem teve domingo aqui pela manhã, domingo à noite. Fomos bastante abençoados com aquela palavra. Irmão, esse propósito dos kids, eu vou te falar, está acabando comigo. Eu vou arrancar um pedaço do... Disseram que para quando cresce, né? Mas eu não aguento. Mas ainda tem 3 semanas ainda. A irmã perguntou, falou, isso aqui é meu pastor mesmo? Sou. Aí falaram que eu não tenho um cabelo branco, mas na barba eu tenho. Mas eu fico feliz porque é por um grande propósito, amém, irmãos? Primeira vez em 51 anos que minha barba cresce. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que eu confesso para vocês que estou sendo muito edificado cada vez que eu leio ela. Abra sua Bíblia aí em Êxodo 3, 4. Abra sua Bíblia. Quem achou, diga amém. Se coloque sobre os pés em reverência à palavra de Deus. Quem não achou, acompanhe aí do lado do irmão ou acompanhe no PowerPoint. É só um versículo, mas você vai deixar a sua Bíblia aberta aí que nós vamos estar falando um pouco mais dentro desse capítulo. Está escrito assim, irmãos: e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Repetindo: e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Feche teus olhos, irmãos. Amado Deus e Pai, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, que neste momento possamos receber esta palavra dos céus para nossas vidas, e que nós possamos abrir o nosso coração e recebê-la, para que possamos edificar a nossa vida espiritual, nossa vida material, que possamos, Deus, nesta manhã, ter uma revelação desta palavra, para trazer uma edificação para cada um de nós, no nome de Jesus. Cumprimento teu irmão, diga para ele uma boa palavra, tome os assentos. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com o tema ferragem ou ferramenta. Diga comigo, ferragem ou ferramenta. Irmãos, ferragem ou ferramenta, qual dessas você gostaria de ser? Irmãos, essas duas perguntas, né, são claras e são óbvias. E eu até imagino a resposta que você poderia me dar, mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho antes de me responder. Reflita um pouquinho no papel que você tem exercido, nos seus valores, e o que realmente Deus quer te usar. Deus quer te usar como ferragem, como ferramenta, e também o que você quer ser. Sabe, irmãos, nós somos uma igreja em célula, e ao mesmo tempo nós somos uma igreja família. E
nós nos intitulamos assim. E eu creio muito nisso, nessa igreja família. Amém, irmãos? E nós sabemos, pelo menos na minha família, nós sabemos que numa família tem tudo um pouco, é ou não é? De tudo tem um pouquinho na família. Ou seja, eu creio que a minha é assim, na minha família tem um pouco de tudo, ou quase tudo. Ou seja, a ferragem é uma porção de peças, irmãos, que é necessário para a edificação de um artefato. Então, você vai ver lá, no meio da ferragem, um monte de ferramentas ali, jogada, entulhada, cheia de poeira, pegando ferrugem, e elas servem para alguma coisa. Serve sim. Agora a ferramenta, ela é um utensílio, irmão, para que você possa fazer um trabalho, ou seja, para ser usado para um trabalho de uma certa arte. A ferramenta, ela tem um ofício, ela foi fabricada para um determinado fim. Isso é uma ferramenta. E nós vamos ver nessa nossa igreja família, vamos ver na nossa própria vida como família, que nós temos um pouquinho de cada coisa em nosso meio, mas esta família, ela tem um ferreiro nessa loja, nesse alojamento. E esse ferreiro, ele, na verdade, ele vai trabalhar de uma certa maneira para trazer essas ferramentas, seja ferragem, ou seja uma ferramenta, vai trazer para o seu grande propósito. Então, queridos, eu quero te dizer que, como família, apesar de nós termos um pouquinho de tudo, eu gostaria que você descobrisse qual é o seu papel dentro desse contexto como igreja, desse contexto como família. Ferragem, ou você tem um papel de ferramenta? Eu quero deixar aqui uma proposição para você, dizendo o seguinte: no meio das ferragens existem ferramentas. Agora eu te pergunto, ferragem ou ferramenta? O que você quer ser? Então vamos entender um pouquinho, querido. Uns se acham ferramentas, outros se acham ferragens. Ou seja, tanto faz, irmão, você dizer para mim: não, eu sou ferragem, não, eu sou uma ferramenta. Eu quero te dizer que na loja desse ferreiro existem 3 situações que nós podemos encontrar dentro dela. A primeira situação, irmãos, é que no meio das ferragens existem ferramentas. Existem ferramentas, sabe, parecendo mais uma porção de ferros ali entulhado. Ou seja, ali encostado, parado, sem utilidade nenhuma, enferrujando, sabe? Está ali, esquecido no tempo, está ali parado. Na casa desse ferreiro tem esse tipo de ferramenta. Ferramenta que acabou se tornando uma ferragem. Está ali encostado, sabe? Sem utilidade, não está fazendo mais nada, não tem mais utilidade para nada. Então, queridos, se sente, sabe, ultrapassado, quebrado, sabe, não tem mais corte, o cabo já está quebrado, o ferro já está rachado. Ou seja, irmão, quantas pessoas não se encontram dessa maneira na casa do ferreiro? Quantas pessoas na casa do nosso ferreiro chamado Deus não se encontra com a vida quebrada, talentos dispersados, sabe, o fogo apagado, os sonhos destruídos, sabe, e elas vão parando, ficando ali encostada, sem fazer nada, porque chega um momento, irmão,
toda ferramenta que para de ser utilizada, ela tem uma tendência de enferrujar. Vai perdendo corte, daqui uns dias já fica ali, largada, sem utilidade nenhuma. Quantas pessoas não se encontram hoje, nessa família chamada igreja, nessa casa do ferreiro, que é a casa do nosso Deus, dessa maneira, irmãos, sem utilidade, sem fazer nada. Você está enferrujando. Você está enferrujando. Sabe? Elas acham que acabam se tornando, alguns fragmentos de ferro, uma ferragem dispersada, que hoje não tem utilidade nenhuma. Eu quero te dizer, irmãos, que a Bíblia nos relata, e eu quero que você possa me acompanhar, em Êxodo 2, 1 ao verso 11, veja a situação de um homem, que na verdade, irmãos, era uma ferragem, estava ali numa posição, era uma ferramenta, no meio de umas ferragens. Êxodo 2, do verso 1 diz assim: e foi um homem à casa de Levi, e casou com a filha de Levi, e a mulher concebeu à luz a um filho, e vendo ele que era formoso, escondeu-lhe 3 meses, não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, e revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, pôs no junco à margem do rio, e a sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu para lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pelas margens do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos do hebreu é este. E então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E então disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, e te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual adotou, e chamou-lhe de Moisés, e disse: porque das águas eu tenho tirado. E aconteceu que naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos, e atentou para as suas cargas, e viu um egípcio que feriu um hebreu, e o homem de seus irmãos. Irmãos, nós vemos aqui Moisés simplesmente uma ferragem, uma ferramenta que agora está no meio de uma ferragem. Uma ferragem, irmão, ou seja, que fazia parte de uma porção de peças. Moisés estava ali, no meio daquele povo egípcio, apenas mais uma peça no meio de tudo aquilo, sem ser edificado, aonde, foi educado por Faraó, teve as melhores escolas, teve uma sabedoria muito grande, mas era apenas mais uma peça, no meio de um monte de ferragem. Por quê? Porque até então, Moisés não tinha utilidade nenhuma. Moisés era apenas uma peça a mais. Agora eu quero te dizer, querido, nós vemos que as ferramentas, em algum momento, elas vão desenvolver o seu trabalho. Quando você é uma ferramenta, em algum momento, você vai começar a se destacar no meio das ferragens. Isso você pode ter certeza, porque Deus, irmão, não criou toda aquela situação para Moisés ficar simplesmente no meio daquele povo,
calado, desfrutando de um palácio, desfrutando do bom e do melhor. Não. Irmãos, quando Deus faz uma ferramenta, Deus faz para um propósito. Você hoje não quer saber de nada. Você hoje tudo é custoso. Você não tem tempo para nada. Tudo é muito difícil para você. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando Deus te fez com um propósito, irmão. Deus não fez você somente para comer, beber, dormir, trabalhar e andar de carro, não. Moisés, irmãos, ele era simplesmente uma peça no meio, sabe, irmãos, daquelas ferragens todas que estavam ali. Mas até então, ele não tinha utilidade nenhuma. Ele não tinha utilidade nenhuma. Eu fico pensando, às vezes, irmãos, se nós não estamos, parado no tempo, achando que tudo que Deus tem feito nas nossas vidas é um acaso. Diga para o teu irmão: nada é por acaso. Se você é uma ferramenta, você tem um propósito, irmão. Você tem que descobrir esse propósito de Deus. O que nós vemos mais nos últimos dias na igreja é as pessoas dizer: não tenho tempo, não dá, não consigo, olha, eu não tenho esse chamado, eu não sei falar, sabe, esse negócio é muito difícil para mim. Mas eu te pergunto: quem é o teu ferreiro? Quem te fez, meu irmão? Você acha que ele não pode simplesmente capacitar essa ferramenta que ele criou para ser usado para uma função? Você acha que Deus nos chamou para nós enfeitarmos um local? Porque as ferragens, elas só ficam ali, não são utilizadas. Veja você hoje, irmão, você já não tem mais disposição para orar. E como você orava, hein? Você hoje não tem disposição para fazer mais uma visita. E como você visitava, hein? Você hoje não tem amor mais nem pelas pessoas. E como você amava. Você era uma pessoa fantástica. As pessoas até criticavam você. Poxa, você só quer saber de igreja. Você só quer falar de igreja. Meu Deus, o que aconteceu com essa ferramenta? O que aconteceu com essa ferramenta tão preciosa? O que te levou a ficar encostado, irmão? Você não percebe que essa indisposição, esse ar crítico, esse ar cheio de defeito, é o ferrugem que está pegando nessa ferramenta de Deus? Você não percebe que essas atitudes contra tudo, contra todos, criticando tudo, criticando todos, isso é ferrugem? Você está perdendo o corte. Você foi criado para um propósito, meu irmão. Diga para o teu irmão: você foi criado com um propósito. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. A ferramenta, irmão, em algum momento ela começa a se destacar no meio das ferragens. Irmão, em algum momento ela começa a se destacar. Êxodo 2, 12, 14 diz assim: e olhou um ao outro, vendo que não havia ninguém ali. A Bíblia diz que matou o egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem tem posto a ti por maioral no meio, por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste aquele egípcio? E então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Irmãos, não adianta, em algum momento a ferramenta começa a se destacar no meio da ferragem. Moisés até então era simplesmente uma ferramenta no meio de uma ferragem, no meio de um monte de peças.
Mas tem um momento, irmão, que essa ferramenta criada por Deus, ela começa a se destacar. Moisés, quando viu aqueles dois, brigando, ele disse: que negócio é esse? Por que vocês estão brigando? Eles disseram: quer dizer que agora você é o nosso juiz? Quem te colocou por juiz sobre as nossas vidas? Você vai querer fazer conosco como você fez com aquele egípcio? Vai querer nos matar? E Moisés disse: me descobriram. Moisés agora, irmão, era simplesmente mais uma peça no meio de tantas ferragens, começa a se destacar como uma ferramenta. E no meio das ferragens, irmão, sempre tem algumas ferramentas perdidas. É por isso que cada domingo Deus traz uma palavra diferente. Por isso que cada domingo Deus traz um avivamento. Deus traz um confronto. Deus traz uma palavra para impressionar o seu coração. Porque no meio das ferragens sempre tem uma ferramenta. E eu tenho certeza que nessa manhã aqui tem muitas ferramentas. Ferramentas, irmãos, que deixaram de cortar como cortava, de ser utilizada como era utilizada. Então, queridos, Deus, Ele tem um propósito. E Ele não te chamou para você viver da maneira que você está, não. Êxodo 3, 1 ao 10 diz: e apacentando Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, levou o rebanho atrás do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe, e apareceu um anjo do Senhor no meio das chamas de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia, e o fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou-lhe no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegue para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é uma terra santa. E irmãos, nós vemos aqui que agora, queridos, essa ferragem, essa peça no meio de tantas ferragens, essa ferramenta começa a aparecer. Olha só, querido, o que Deus diz para Moisés, irmãos? O que nós aprendemos aqui, querido? Que no meio das ferragens sempre tem uma ferramenta perdida. No meio das ferragens sempre tem uma ferramenta que, queridos, ela se sente ultrapassada, ela se sente quebrada, ela se sente sem corte, ela se sente enferrujada, ela se sente com cabo quebrado, se sente agora que está rachado o seu ferro, não tem mais condições de utilidade. Quantas pessoas não se sentem assim na casa de Deus hoje? Você não tem mais força, não é assim que você diz? Eu até quero, pastor, mas eu não sei mais. Parece que desaprendeu a fazer, não é? Não consegue enxergar mais o caminho. Irmão, é assim mesmo. No meio das ferragens você vai encontrar ferramentas assim. Você fala assim: puxa, pastor, quando eu saio do culto de domingo, eu saio com uma fé tão grande que as coisas vão mudar, que eu vou fazer, mas quando eu desço a escada eu já perco a direção, eu já não sei mais. Se sente perdido, né? Se sente ultrapassado, como se a igreja de ontem não é a mesma de hoje, como se o Deus de ontem não é o mesmo Deus de hoje. Agora é tudo difícil, né, irmão? Por que será? Que agora é complicado até falar do amor de Deus para outras pessoas. Por que essa dificuldade? Porque na verdade, irmãos, uma ferramenta parada, ela começa a se tornar uma ferragem. Ela começa a se tornar um monte de peças paradas ali. E de repente, sem você perceber, você hoje vê que
você já não tem mais aquela habilidade. Você começa as coisas e não termina. Você quer ver uma coisa engraçada? Primeiro amor. Quando você chegou na igreja, você tinha cansaço, irmão? Meu Deus do céu. Vigília era café com leite, irmão. Mas vigília, não é que nem nós fazemos aqui não, a segunda vigília, porque a segunda vigília é fácil, irmão, das 9 à meia-noite. Eu estou dizendo aquela vigília que começa, irmão, meia-noite e termina às 4 horas da manhã, isso era café com leite, isso para mim era, sabe, irmão, um tafmanhê, sabe, fazendo propaganda para a Joana, sabe, traz saúde, traz energia. Hoje, tá louco, meu, trabalho, eu acordo cedo, para mim não dá. Quantas vezes eu saí da vigília e ia direto trabalhar, e não tinha canseira, não tinha cansaço nenhum, irmão, trabalhava mais gostoso, irmão. Agora hoje, vigília, irmão, não dá, irmão. Olha, a vigília acaba meia-noite, ele não vem porque tem que acordar às 4 horas da manhã. Pastor, mas você pensa o quê? Eu trabalho. Uau, eu não sabia. Irmão, quando a ferramenta começa assim, a tendência dela é pegar ferrugem. E daqui uns dias você vai estar encostado. Sabe, irmãos? Então Deus, Ele nos mostra, irmãos, que nós precisamos atentar para isso. Porque a nossa vida começa a ficar quebrada. Você começa a se quebrar, irmãos. Sabe, você começa a perder aquela visão. Sabe, aquela vontade de fazer as coisas. Os seus talentos começam a ser desperdiçados. Olha aqui para mim, quantos talentos não estão diante dos meus olhos agora? Quantas ferramentas preciosas não estão diante de mim agora? Você imagina se cada um de nós tivéssemos sendo utilizado para o verdadeiro propósito de Deus? Uau! Esse negócio aqui é pequeno demais para nós. Mas, irmãos, o fogo vai apagando. O louvor parece um tédio, meu Deus do céu. Eu não sei como essas pessoas conseguem ficar 40 minutos de pé e dizendo, para conhecer-te mais, para conhecer. Mas irmão, quando o fogo apaga, palavra fica cansativa, louvor fica cansativo, igreja fica cansativa, célula é um tédio. Então, irmãos, quantas ferramentas assim? Seus sonhos, cadê seus sonhos, irmãos? Aonde estão os seus sonhos? Você não sonha mais. Cadê os seus projetos, irmãos? Pastor, o negócio é tão difícil. Sim, pastor, eu parei. Meu Deus, olha aqui para mim, querido. Você é uma ferramenta. Você é uma ferramenta. Cadê os teus sonhos, irmãos? Irmão, se tem como diz no norte, se tem um cabra sonhador, esse cabra sou eu, irmão. A minha esposa fala assim, mas como você sonha? E eu disse, eu nunca quero parar de sonhar. Por quê, irmão? Porque o sonho, ele é o combustível da esperança, irmão. Enquanto eu estiver sonhando, eu tenho esperança. Eu tenho esperança de um dia melhor. Eu tenho esperança de uma vida melhor. Eu tenho esperança de um sucesso. Eu tenho esperança, irmão. Mas hoje você parou de sonhar, irmão. Hoje você vive e o que acontecer está bom. E o que acontecer é porque Deus não quis. Não pode. Diga para o teu irmão, você é uma ferramenta para um propósito. Para um propósito. Então, queridos, sabe, nós podemos até estar no meio das ferragens, sem uso, esquecido, como Moisés, irmão. Moisés está onde agora, irmão? Moisés está no meio do deserto, cuidando das ovelhas do sogro dele. Agora eu te pergunto, foi para isso? Você que já conhece Moisés,
Foi para isso que Deus chamou Moisés, irmão? Sim ou não? Não. Moisés está lá no meio do deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, cuidando daquele rebanho. Ou seja, uma grande ferramenta parada. Queridos, eu quero te dizer que não foi para isso que Deus também te chamou. Sabe, não foi para isso, para você ficar estacionado, parado. Não, não foi. Deus tem um propósito maior na sua vida. Sabe, Deus não chamou Moisés para ele viver num palácio como ele estava de Faraó. Também não. Também não. Não foi para isso. Deus tinha um propósito maior. O propósito de Deus era pegar aquela ferramenta e fazer ela mudar a história de uma nação. Era pegar aquela ferramenta e fazer ela mudar a história de um povo sofrido. Irmão, sua pessoa mais feliz da graça da terra, que pode ter feliz como eu. Mas mais do que eu ia aumentar só. E amar sem conhecê-las. Isso é um presente de Deus, sim ou não? Isso é um presente. Então, quando eu olho para a igreja, irmãos, eu fiquei tão feliz. Estava almoçando com o pastor Wagner, quinta-feira, e ele estava dizendo assim: pastor, mas que igreja, hein, pastor? Gente, aí ele disse assim: pastor Zé Carlos, é impressionante. Sabe, a igreja é a cara do seu pastor. Eu falei, nossa, eu não sabia que era tão bonito assim. Porque vocês são bonitos. Vocês são. Ele falou assim, puxa, é muito gostoso. Eu falei assim, que maravilha. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é prazeroso para um pastor. Isso é prazeroso para um líder. Quando olha que está sendo uma ferramenta que está trabalhando, sabe, que está sendo usada. Diga para o teu irmão, você foi feito uma ferramenta para ser usada. Pergunta para ele, como é que você está? Presta atenção, irmão. Deus começa agora a trabalhar Moisés. Deus começa a trabalhar Moisés. Deus começa agora, irmãos, ali naquele deserto, trabalhar Moisés. Mas para Deus trabalhar Moisés, qual foi a pergunta que Deus fez e a resposta de Moisés, irmãos? Deus disse, Moisés, Moisés, o que ele disse? O que ele disse? Eis-me aqui, irmão. Esse é o segredo, irmão. Esse é o teu segredo nesta manhã. Você pode até se encontrar na situação de uma ferragem. Você pode até, sabe, estar hoje desanimado, sem força, sem coragem, sem ânimo, não consegue enxergar nada diante dos teus olhos. Você pode se encontrar dessa maneira, mas uma coisa é certa, irmão. Quando Deus disse, Moisés, Moisés, o que ele disse? Eis-me aqui. E o Senhor disse o que para ele? Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é uma terra santa. E venha para cá, Moisés, porque eu quero lhe falar, eu quero lhe dizer aquilo que eu quero que você faça. Uma ferramenta que estava, irmãos, no meio de muitas peças, sem ser utilizada. Quando ela disse, eis-me aqui, o Senhor agora pega essa ferramenta, irmão. Ele diz, vai, e liberta o meu povo. Mas como libertar o meu povo? O que ele disse? Eu não tenho corte, eu estou enferrujado. Não foi assim que ele disse? Foi assim?
Não, ele disse assim, que Senhor, eu sou o gago. Como que eu posso falar? Deus disse, Moisés, eu vou colocar alguém para falar, mas é você que vai ser a ferramenta. Deus agora, irmão, pega essa ferramenta. Você pode dizer, pastor, mas se eu estou nessa situação, como é que eu posso mudar agora? O Senhor já disse que eu tento, eu tenho até ânimo, eu tenho até força, mas quando eu vou começar a fazer, bate um desânimo, eu perco as forças. Como é que eu posso conseguir ser essa ferramenta nas mãos de Deus? Diga graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque, irmãos, eu quero te dizer algo. Talvez você se sinta essa ferramenta dessa maneira, sem corte, enferrujado. Mas eu quero te dizer que na casa do ferreiro, Deus tem uma ferramenta chamada bigorna. Alguém sabe o que é uma bigorna? Aí você está vendo na tela. Diga graças a Deus. Pergunta, por que graças a Deus, pastor? Pergunta mais alto, por que graças a Deus, pastor? Porque você era uma ferramenta, como você diz, que não tem força para nada, que não sonha mais, que não tem mais coragem para nada, mas eu estou dizendo para você que você é uma ferramenta. E como que uma ferramenta pode voltar novamente a ter corte, a ser um instrumento usado na mão de alguém que vai trabalhar? Como é que você pode? Com essa ferramenta chamada bigorna. A bigorna, irmãos, ela também, existe nela ali ferramentas. A bigorna é um instrumento usado, irmão, com base, para moldar e amolar ferramentas. Então, querido, a bigorna nos fala de algo que vai ser moldado, trabalhado, algo que vai ser transformado, afiado, para voltar a ter novamente utilidade. Por quê, queridos? Porque, na verdade, a ferramenta afiada, preparada, definida, sabe, ela deve ficar ou na mão do ferreiro, ou deve ficar na caixa dele, para qualquer momento ser utilizada. Amém, meus queridos? Então, queridos, o que acontece? Deus, Ele quer te preparar, como Ele tem preparado algumas pessoas, e você diz, pastor, mas eu tenho me empenhado bastante, eu tenho me dedicado bastante, mas até agora, eu não cheguei a nível nenhum, eu não sou nenhum líder, eu não sou nenhum pastor. Mas deixa eu te dizer algo, querido, a ferramenta, ela é trabalhada na bigorna, para ela ficar afiadinha, e o papel da ferramenta é estar na mão desse ferreiro, na mão do trabalhador, daquele que vai usá-la. Se não tiver na mão dele, tem que estar na bolsa dele, para qualquer momento você ser usado. Tem pessoas aqui hoje, eu estava parabenizando a multiplicação da Ivani. Então ela multiplicou ontem, né? Foi assim? Teve churrasco? Não me convidaram, né? Depois a gente conversa. Então, mas eu fico muito feliz. Por quê? Porque o Derivaldo, irmão, e a Lidiane, eles estavam ali, uma ferramenta enferrujada, sim ou não? Empoeirada, sim ou não? Uau! Vocês estão na mesma sintonia do que eu? Nem o pessoal da célula do Derivaldo respondeu agora. O Derivaldo estava uma ferramenta enferrujada, sim ou não? Sim. Então, Ivani, arruma outro líder. Não, o Derivaldo não estava enferrujado, não, ele estava ali, irmão, uma ferramenta, sabe?
na bolsa do ferreiro para qualquer momento ser utilizado, amoladinho. Derivaldo não falta nas vigílias, Derivaldo não falta nas orações, Derivaldo não falta nas capacitação, Derivaldo faz curso pastoral. Oxe, então, agora tem umas ferramentas. Mas Derivaldo não. Derivaldo, querido, é uma ferramenta amolada aonde? Na bolsa do ferreiro, para ser usada a qualquer momento. E chegou ontem, o que aconteceu com ele? Começou a ser usado novamente. Deus abençoe. Então, irmãos, preste atenção numa coisa: os bons profissionais sempre vão usar boas ferramentas. Quando Moisés disse: eis-me aqui, Senhor, ele foi separado. Deus começou a moldar ele. As coisas só vão mudar na sua vida. Diga para o teu irmão, quando você tomar um posicionamento. Enquanto você não tomar um posicionamento, as coisas não mudam na sua vida, meu irmão. Sabe, enquanto você não disser: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser moldado, eu quero que a partir de hoje o Senhor venha mudar a minha vida, o Senhor venha trazer algo de novo para mim, as coisas não mudam. Não existe, irmão, sabe, um toque de mágica. Não existe, irmão. Existe posicionamento. Ninguém muda de vida sem um posicionamento diante de Deus. Ninguém muda de vida, irmão, se não chegar para Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser uma ferramenta. O que nós vemos é muitas pessoas que querem a bênção. Quem quer ser abençoado aqui? Todo mundo. Quem quer ter uma vida feliz aqui? Todo mundo. Quem quer um casamento transformado aqui? Todo mundo. A pergunta é: e Deus te faz: José, José, você diz para ele: eis-me aqui? Me molda, Deus, me faz de uma ferramenta. Deus tem o melhor da terra para cada um de nós, irmãos. Deus não faz acepções de pessoas. Eu não sou melhor que você, nem você é melhor do que eu. A questão, irmão, é que uns tomam um posicionamento. Sabe, irmãos, e quando nós tomamos esse posicionamento, começamos a ser uma ferramenta trabalhada. Sabe, querido? Porque o processo de ser moldado não é fácil. É fácil, não? Quando você veio para a igreja, foi fácil? E a sua caminhada é fácil? Não, irmão, não é fácil. Mas é assim que molda. É assim que molda. Sabe? Esse processo que às vezes é doloroso, somos criticados, passamos por muitas dificuldades, mas é o trabalho na bigorna, sabe? Onde aquece o ferro. Pega uma pinça, põe o ferro no fogo, aquece ele, depois pega um martelo e vai moldando. É fácil? Não. Não é fácil. Mas uma coisa é certa, irmão: é esse processo que vai trazer crescimento para a sua vida. Amém, irmão? Só que no meio desse processo tem alguns que querem parar. É ou não é? Quer parar. Ah, não quero não. Ah, não, igreja não. Ah, não, eu fui 2 vezes, 3 vezes, não quero mais não. Tudo bem. É o processo. É o processo. É difícil. Quando nós estamos sendo moldados por Deus. Você já viu que quando nós vamos para a igreja, todo mundo pensa que vai chegar na igreja e as coisas vai virar 1000 maravilhas. É assim ou não é? E parece que quando a gente começa a caminhar, as coisas começam a embaçar, começam a complicar. Mas diga, irmão, isso é o processo. Isso é o processo. Sabe, queridos? Por quê? Porque ele vai usar o calor com frequência. Sabe? Esse calor da pressão diariamente em nossas vidas para nos moldar. Irmão, se você quer ser uma ferramenta de Deus, tem que ir para o calor, para a pressão mesmo. E ali, irmão, diariamente, Ele vai te moldando, até nós chegarmos na posição que Ele quer. Cada um de nós somos uma ferramenta nas mãos dEle. Deus tirou Moisés do meio das ferragens, irmão, e agora transforma Moisés numa ferramenta. E diz: vem agora,
E eu vou te enviar a Faraó para que você tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus tinha um propósito, irmão. A única coisa, o propósito de Deus era livrar o povo de Israel. Mas para Deus fazer isso, Deus precisava de uma ferramenta. Uma ferramenta que estava esquecida. Uma ferramenta que estava parada. Mas agora Deus encontra essa ferramenta. Há disposição nessa ferramenta. A ferramenta diz: eis-me aqui. E ele diz: então vem para cá, que agora eu vou te moldar. Eu vou te moldar porque eu tenho um propósito maior. Você vai libertar o meu povo. Amém, meus irmãos? Então, querido, eu quero te dizer que a ferramenta, ela tem que estar nas mãos ou na caixa do ferreiro. Terceiro e último ponto. A ferramenta tem que estar nas mãos ou na caixa do ferreiro. Ferramenta, queridos, é um utensílio de ferro, como eu disse, de um trabalhador. Ela serve, irmãos, ela tem um ofício direcionado para aquilo. Uma ferramenta não foi feita por acaso, por isso você é um ser singular. Diga isso para o teu irmão: você é um ser singular. Não tem ninguém igual a você, irmão. Você imagina só, não tem ninguém igual a você. Moisés, irmão, foi separado por Deus para ser uma ferramenta, um utensílio direcionado, irmão. Sabe, com o seu ofício direcionado. Ou seja, uma função específica. Deixa eu te falar, irmão. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tem coisas que Deus só vai fazer através de você. Eu não consigo fazer, mas o senhor é pastor, mas eu não consigo fazer. O seu líder não consegue fazer, seu discipulador não consegue fazer. Tem coisas que só vai acontecer através da sua vida. E hoje tem muito trabalho parado por falta da sua disposição. Porque não adianta, irmão, a pessoa pode ser abençoada como for, mas você é uma ferramenta que Deus criou para uma finalidade específica. Sendo assim, ninguém vai conseguir cobrir algo que você tinha que fazer. A obra de Deus não para, mas as coisas que Deus tinha que fazer através da sua vida não está acontecendo. Então, amados, eu gostaria que você atentasse para esse detalhe. Por quê? Porque Moisés agora, irmãos, é aquela ferramenta que Deus realmente quer usar, que foi projetada para aquilo, sabe, como um bisturi nas mãos de um cirurgião. É algo que é tremendo, a maneira que um cirurgião trabalha fazendo uma cirurgia. É como um arado, irmão, nas mãos calejadas de um fazendeiro, como uma foice na mão de um ceifeiro, irmão. Ou seja, cada um formado, cada ferramenta formada para o seu nobre propósito. Assim somos nós. Cada um de nós fomos formados para um nobre propósito. A pergunta é: aonde você está? Aonde você se encontra? Nas ferragens? Na mão do ferreiro? Ou você se encontra hoje na mala de ferramentas do ferreiro? Ou você só está encostado? Porque eu estou te dizendo que você foi formado por um nobre propósito. Eu estou te dizendo que Deus nos formou para realizar um nobre propósito. E Deus, irmãos, é profissional. Diga graças a Deus. Diga, Ele é o melhor, o profissional dos profissionais. Esse é Deus, irmãos. Porque eu digo isso para você porque era uma ferramenta bem ruinzinha, irmão. Eu era. Há 30 anos atrás era uma ferramenta sem corte, enferrujada. Irmãos, eu não queria nada para a minha vida, eu só queria morrer, eu não tinha paz, eu não tinha alegria, e Deus me tira. Mas só fez isso quando eu disse:
eis-me aqui. Ele só fez isso, irmão, quando eu disse, chega, eis-me aqui. Hoje, irmãos, eu sou uma pessoa feliz. Por isso que eu digo para você que tem pessoas felizes igual a mim, mas mais do que eu não. Porque hoje eu sei para que Deus me fez. Há 50, quase há 52 anos atrás, eu nasci lá em Juazeiro da Bahia, um lugarzinho conhecido como Samiado. Sabe, irmãos? Lá não tem hospital. Foi a parteira que foi fazer o meu parto, dia 6 de junho de 1963. Nasceu uma pequena ferramenta naquele sertão da Bahia. E eu não sabia, irmão, que um dia eu estaria aqui, como diz lá no norte, em São Paulo. Em São Paulo. Sendo uma ferramenta na sua vida. Eu não sabia, irmão. Pergunta para mim, como é que você descobriu, pastor? Eu demorei 21 anos da minha vida para eu descobrir que eu era uma ferramenta, irmãos. 21 anos da minha vida eu levei para descobrir que era essa ferramenta. Mas hoje eu sei, e eu te pergunto, você sabe para que Deus te chamou e Deus te escolheu e te fez essa ferramenta? Hein, queridos? Eu quero te dizer algo, querido. Ferragem ou ferramenta? O que você quer ser? Olha para mim. Ferragem ou ferramenta? O que você quer ser? Moisés escolheu ser ferramenta. Saiu do canto do esquecimento. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que acham que tudo é para sempre. Nada é para sempre. Tudo tem um tempo. Tem um ditado, um provérbio lá fora que diz assim: quem não é visto não é? Esse provérbio tem algum fundamento. Porque você pode ver, irmão, um tempo atrás, eu me lembro, irmãos, em Mato Grosso, eu fiquei 4 anos em Cuiabá. E eu fui um pastor que andei, irmão, aquele médio norte de Mato Grosso, o nortão de Mato Grosso, tudo, irmão. São 116 municípios. Hoje deve ter mais, mas na época era 116 municípios, irmão. O que eu não fui de barco, eu fui de avião. O que eu não fui de avião, irmão, eu fui de carro, fui de ônibus, mas eu fui em todos aqueles cantos, pregava em todos aqueles cantos, irmão. Chegava a ficar 21 dias fora de casa, só pregando naquele nortão de Mato Grosso, irmãos. Todo mundo me conhecia. Isso faz mais de 10 anos. Que 10 anos? Faz mais de 15 anos, irmãos. Eu vou lá em Mato Grosso, irmão. Eu passo em alguns lugares, ninguém nem lembra mais de mim. Ninguém nem lembra. Porque, irmãos, a ferramenta, quando ela está trabalhando, quando ela está sendo útil, não é verdade? Todo mundo diz, me empresta aí, puxa, como é joia. É ou não é? Agora lá em Mato Grosso, irmão, ninguém lembra de mim. Mas graças a Deus, aqui em Mauá, tem pessoas que lembram de mim. Mas se eu parar aqui também, irmãos, daqui uns dias vocês não vão se lembrar mais de mim. Porque é assim que acontece com as ferramentas. Aí você sabe o que a ferramenta enferrujada fala? Que é amor falso. Dizia que me amava, dizia que gostava de mim. Cadê as pessoas que me amavam? Irmãos, lógico que ama. Mas presta atenção, irmão, você tem um propósito, você foi construído, sabe, para um nobre propósito. Se você parar de funcionar, se você não deixar mais Deus te usar, irmão, você quer ser lembrado como? Nós não vivemos de passado, nós vivemos de presente. A honra você sempre vai ter, mas me desculpe, irmão, a vida continua, nós precisamos avançar. Então, irmão, não tem ninguém que é um ser absoluto. O único ser absoluto é Deus. Você ficou para trás, mas porque você parou. E não adianta, ninguém vai lembrar de você amanhã. Vai lembrar sim, olha, eu tive fulano de tal, mas não com ênfase. Tem gente que fica até ciumado. Nossa, eu que ajudei fulano a vir para a igreja, hoje ele só fala no nome da Vanessa. Mas, meu querido, a ferramenta que Deus está usando hoje na vida dele é a Vanessa. Eu conheço
pessoas aqui que não aceitou Jesus aqui nessa igreja. Vieram de outras igrejas, tiveram outros pastores. Esses pastores perderam a honra? Lógico que não, eles são honrados. Mas hoje, quando você vai falar, você vai lembrar mais de quem? Do seu líder, do seu discipulador, do seu supervisor e do seu pastor atual, sim ou não? Porque são essas ferramentas que hoje têm trabalhado para edificar você. Então é assim, irmão. Então Moisés agora, ele tomou uma posição. Então, irmão, presta atenção, você tem que tomar uma posição. Amém, irmãos? Por quê? Porque é uma ferramenta não muito apropriada para ser usada, sabe, sem disposição nenhuma. Esse tipo de ferramenta, chega uma hora que ela enferruja. E se enferrujar, vai ficar de canto. Então, irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte para você. Reflita um pouquinho agora na sua vida. Feche teus olhos. Baixe a sua cabeça. Reflita um pouquinho no seu papel, nos seus valores. Eu quero falar com você que se sente uma ferragem ou ferramenta ultrapassada, quebrada, sem corte, enferrujada, cabo quebrado, ferro rachado, ou seja, sem vida, com os talentos desperdiçados, apagou o fogo, os sonhos estão destruídos, sabe? Os que se sentem esquecidos no canto, mas desejam ser uma ferramenta hoje afiada, preparada, definida, azeitada, bem sintonizada, determinada, polida, produtiva, nas mãos do ferreiro, ou na caixa desse ferreiro. Eu quero que você entenda, se coloque nas mãos dele agora, para ser moldado. Mas para ser mudado você vai ter que ir para a bigorna. Com um forte abraço, o ferreiro, vestido com um avental, põe as pinças dentro do fogo, agarra esse metal fervendo, coloca na bigorna e começa a examinar a peça que ainda está em brasa, está vermelha, porque acabou de sair do fogo. E ele consegue, esse ferreiro consegue visualizar o que ele quer, ou seja, o que aquela peça vai se tornar, o formato, a sua utilidade. Se ela vai ser mais cortante, mais achatada, mais larga, mais comprida. E com a visão bem clara na sua mente, esse ferreiro começa a martelar essa ferramenta, segurando a pinça com metal quente. Com a outra mão ele vai batendo no metal moldável, e a marreta pesada. Ali na bigorna o ferro, ainda em combustão, começa a ser modelado. O ferreiro sabe que é o tipo de instrumento ou a ferramenta que você vai ser, o tamanho, o formato. Ele te conhece, meu irmão, e é por isso que ele vai batendo com jeito e com força. E o metal ainda mole responde às batidas desse ferreiro. Abra teu coração. Sabe, eu sei que vem um desconforto, mas para derreter o ferro velho e refundi-lo como novo, tem que passar por esse processo de ruptura. O metal ainda com rachaduras, vai preenchendo aquelas lacunas conforme as pancadas. Deus vai trabalhando, queridos, e com o tempo começa a haver uma mudança. E é isso que Deus quer fazer na tua vida, essa mudança. E o que era sem corte começa a tornar-se ficar afiado. O que era torto começa a ficar reto. O que era fraco se torna forte. O que era inútil agora se torna valoroso. Então o ferreiro para, e ele cessa as batidas e coloca a marreta de lado. Ele levanta agora, irmãos, essa peça com a pinça, e dá uma olhada e examina ela. E ainda ela em brasas. Depois de examiná-la, ele percebe que não tem mais marca nenhuma, não tem mais rachadura. Agora ele vai para o segundo estágio, ou para o último estágio. Mergulha aquela ferramenta no instrumento
aquele instrumento na água, e com aquele barulho, com a fumaça que se levanta, aquela ferramenta começa a ficar endurecida. O calor se rende ao ataque furioso da água fria, e o metal maleável, mole, agora se torna uma ferramenta útil, inflexível. Talvez você já tenha, ou você está por alguns momentos de tristeza ou provações na sua vida. Eles vieram enfraquecer a tua fé. Mas eu quero te dizer, na bigorna de Deus, você já tem, você pode estar, ou talvez já tenha tido. Mas eu quero te dizer algo, querido. Estamos aqui no fogo de Deus, e seremos ousados em ser moldado na bigorna de Deus, pois queremos o privilégio de sermos chamados instrumentos de Deus. Instrumentos de Deus. Queremos estar na mão do Mestre e ser usado pela sua graça. Abra teu coração. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo.